Ao longo da minha caminhada ministerial, talvez a pergunta que eu mais tenha escutado é como ser constante em Deus. Então eu decidi gravar esse vídeo com algumas dicas práticas que vão te ajudar a potencializar aquilo que você tem para viver ao lado do Senhor, e o seu relacionamento com Ele com certeza vai ser outro depois que você colocar em prática tudo aquilo que eu passar para você nesse vídeo. Mas antes a gente precisa identificar então os principais problemas de uma vida constante com Deus, e são dois: disciplina e pecado. Eu gostaria de começar pelo assunto do pecado, porque geralmente quando o Senhor nos encontra, nós estamos nessa vida de pecado, nós temos geralmente um que nós chamamos de pecado de estimação junto com a gente, e nós vivemos num looping. Então nós viemos para o culto num domingo, por exemplo, entregamos a nossa vida para Deus, e a partir daquele momento nós estamos decididos a fazer tudo diferente. Chega na segunda, você ainda está empenhado, na terça você ainda tem um pouco de energia, na quarta alguma coisa acontece e já te desanima, e na quinta-feira você já voltou para aquele pecado que você costumava cometer antes de entregar a sua vida para Jesus. Só que nós ficamos neste looping eterno, porque daí quando nós caímos na quinta-feira, na sexta a gente desiste de fazer o nosso devocional, nós não falamos com Deus. No sábado também. No domingo, então, a gente vem para o culto, mas com uma expectativa totalmente errada do processo, e a gente fica ansiando e aguardando novamente por uma palavra que fale ao nosso coração, para a gente decidir viver uma vida diferente, ou então decidir voltar ao caminho que o Senhor tem para nós. E essa é uma estratégia que Satanás usa para nos impedir de acessar aquilo que Deus tem para nós. Ele faz com que a gente se sinta tão envergonhado, ou que a gente pense que Deus não vai nos perdoar mais porque nós cometemos aquele mesmo pecado tantas vezes seguidas. E às vezes a gente esquece que a vida com Deus é uma jornada que começa na nossa conversão. A conversão não é o final, mas é o começo de uma nova vida. Então existem coisas que você vai conseguir abandonar e vencer logo nesse primeiro passo, e existem coisas que você vai viver essa jornada com Deus até que você as vença em Cristo Jesus e com a ajuda do Espírito Santo nesse processo. Então, hoje eu queria te trazer aqui algumas dicas para você começar a vencer esse looping da inconstância espiritual. Para começar esse processo, você vai precisar de duas coisas que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa: uma Bíblia e um caderno. Esse caderno vai servir para você anotar os seus hábitos. Estudos apontam que você leva 42 dias para tornar uma atividade um hábito seu. E nós precisamos fazer da nossa vida de oração, da leitura da palavra e do jejum um hábito para que nós possamos vencer o pecado, vencer as coisas que nos cercam e passar a olhar diretamente para Cristo e caminhar em direção a Ele. Então eu estou aqui para te propor esse desafio de 42 dias para transformar a sua vida espiritual com Deus. Antes a gente precisa desconstruir uma ideia na sua mente, e isso tem muito relação com o pecado que eu estava comentando antes. Como eu te disse, as pessoas chegam a Jesus cheias de pecados, e isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do processo de conversão. Mas eu gostaria que você imaginasse que essa pilha de livros aqui fosse o pecado e que esse iPad fosse Deus. Então, Jesus, ele nos encontra naquele culto que a palavra fala no nosso coração fortemente. E nós estamos aqui, bem próximos do pecado. E quando nós somos encontrados por Deus, é como se nós tivéssemos dado um passo em direção a Ele. E aí, quando nós começamos a nossa vida devocional, nós damos mais um passo em direção a Ele. E todo dia nós estamos caminhando nessa direção. E a ideia que fica na nossa mente é que quando nós caímos naquele nosso pecado de estimação, nós voltamos todo esse processo para o início. Sendo que, na verdade, o que aconteceu é que você deu apenas um passo para trás. Só que, como as pessoas pensam que elas voltaram ao início de tudo, então elas decidem assim: olha, eu vivi esses 3 dias com Deus, eu vivi essa uma semana com Deus, foi maravilhoso, mas eu não consegui me sustentar mais do que isso, eu não consegui viver mais do que isso com Ele. Então, eu já pequei uma vez, eu já caí uma vez, e tudo aquilo que você estava construindo você joga fora e você volta a viver no pecado novamente. Então você vive nesse loop, nessa construção e desconstrução, construção e desconstrução. 3 dias com Deus, uma semana no pecado. 4 dias com Deus, 15 dias em pecado. 5 dias com o Senhor e 1 mês distante dele, porque você não tem mais coragem de pedir perdão para Deus sobre algumas coisas. Só que a nossa caminhada com Cristo, de novo, é uma jornada. Então você entregou a sua vida para Deus e deu um passo em direção a Ele. E aí você fez o seu devocional num dia
e deu mais um passo em direção a Ele. E aí você continua a sua vida de devocional e deu mais um passo em direção a Ele. E aí você vacilou, caiu, porque faz parte deste processo. Você deu um passo para trás. Só que você continuou na sua vida de devocional. Você foi avançando. E você foi avançando. E você foi avançando. Caiu de novo, porque faz parte do processo. Foi avançando. Foi avançando. Até que chega no momento que você está tão perto de Deus que você não olha mais para o pecado. Só que é tão difícil construir essa jornada, porque, de novo, a gente falha nos primeiros dias, a gente falha logo no começo, e a gente acha que Deus não quer mais nada com a gente, ou que nós somos o lixo do lixo por ter pecado mais uma vez, e a gente não consegue construir essa comunhão tão importante com o Senhor, essa vida de relacionamento. Só que o que o Espírito Santo quer é te ajudar nesse processo. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva caíram, quem não estava no lugar do encontro eram eles. Deus estava lá. O Senhor te espera. O Senhor quer te ajudar a vencer esse pecado de estimação. O Senhor quer te ajudar nesse processo para que você saia disso. Então, ao longo desses 42 dias, existe apenas uma coisa que você não pode deixar de fazer. Ou melhor, 3 coisas que você não pode deixar de fazer: orar, ler a Bíblia e jejuar. Porque isso é o que vai te ajudar a vencer esse processo de fato e a ser livre desse pecado que te impede de ser constante no Senhor. Mas vamos voltar para a parte da disciplina agora, e eu quero te ajudar a construir essa vida devocional. Quando nós falamos da nossa vida devocional, nós falamos de leitura da palavra. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas criam uma ideia de que assim, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia, e isso dura 2 dias. E no terceiro dia você leu 6 ou 5 e você já está frustrado com você e com esse processo. E aí no quarto dia você lê 2 e no quinto dia você não lê nenhum e a sua vida espiritual começa a ir ladeira abaixo. Então é importante que você construa um hábito que seja sustentável. Então a minha dica para você é: leia de 1 a 3 capítulos da Bíblia. E se você não tem esse costume de ler a Bíblia, comece pelos evangelhos, e eu sempre dou a dica de começar por Mateus. O livro de Mateus é um livro precioso das Escrituras, a gente acompanha a história de Jesus e ele com certeza vai gerar um amor ainda maior por Jesus e por Deus no seu coração durante essa leitura. Então anota aí, de 1 a 3 capítulos por dia, mas com qualidade, e escolha livros fáceis no começo. Eu sempre digo que o melhor horário para você fazer seu devocional é logo pela manhã. Tem uma frase do Rick Warren que para mim é maravilhosa. Ele fala assim: ninguém afina um instrumento depois do show. Então quando você acorda, faz o seu devocional, você está alinhando o seu espírito com o Espírito Santo, você está ajustando as coisas para começar o seu dia, por onde você passar, você manifestar Jesus. Mas você também precisa entender dentro da sua dinâmica pessoal e de vida o que é sustentável como hábito para você. Às vezes você é uma pessoa que acorda muito cedo, e aí para fazer seu devocional pela manhã você vai ter que acordar mais cedo ainda e acaba se tornando uma parada insustentável. Então encontre no seu dia qual é o melhor momento, qual é o melhor horário, fale isso para o Senhor. Deus, olha Pai, esta semana nós vamos nos encontrar todos os dias lá no meu quarto, naquela mesa, tal horário, e não negocie isso por nada. Nós temos horários para tudo. Você tem horário para ir para academia, você tem horário para ir para a faculdade, você tem horário para o seu trabalho. É importante que na sua agenda você tenha um espaço reservado para se encontrar com o Senhor. Eu tenho atendido alguns jovens que por conta de trabalho e faculdade não têm conseguido ter tanto tempo com Deus quanto gostariam. E eu gostaria de lembrar para vocês da história da viúva pobre. Essa história é maravilhosa e você encontra lá nas Escrituras, vai dizer que Jesus estava vendo uma viúva entregar uma pequena moeda e ele diz assim: olha, esta entregou muito mais do que todas essas pessoas que entregaram muito, mas elas entregaram do que lhes sobejava, elas entregaram do que sobrava. Às vezes a gente tem muito tempo livre e a gente usa, 30 minutos desse tempo livre para passar com o Senhor. Só que quando a gente tem pouco tempo livre e a gente dedica esse pouco tempo a Deus, pode ter certeza que nós estamos fazendo uma entrega extraordinária para o Senhor. Então, se você tem 15 minutos livre na sua agenda, cara, e você está entregando esses 15 minutos para Deus, o Senhor está feliz com isso. Se você tem 20 minutos e você está entregando esses 20 minutos para Deus, o Senhor está feliz com isso.
Agora o problema é quando a gente tem 12 horas livres e a gente entrega 10 minutos. Aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Mas não pense que os 20 minutos que você tem entregue é pouco. 20 minutos na presença de Deus é melhor do que nada. E aí fica outra dica aqui para você. Se você está tendo dificuldade nesse processo e precisa acelerar as coisas, precisa de coisas mais rápidas, eu sempre falo para as pessoas, compre um livro devocional. Isso vai te ajudar, porque a escritura já está revelada aqui, a revelação que você precisava ter da palavra já vem pronta nesse sentido, já tem uma instrução para a sua vida, uma forma de caminhar e às vezes já tem até uma direção de oração. Então isso te ajuda nesse processo de facilitar as coisas ao longo da sua semana que você precisa de coisas mais rápidas. Aí quando chegar no seu final de semana, tira um tempo especial para o Senhor. Imagina esse relacionamento com Deus como se fosse você com a sua namorada. Às vezes ao longo da semana a vida é corrida, é difícil, mas vocês se falam e tudo mais, e chega no final de semana vocês têm um tempo especial de encontro. Então, pegue seu sábado, seu domingo, faça algo diferente com o Senhor. Tenha um tempo especial de encontro com Ele. E ao longo da semana, vá se alimentando da forma que você pode e que você consegue. E, de novo, que seja sustentável para você. Voltando à leitura da palavra, é sempre muito importante que você crie o costume de fazer perguntas para o texto que você está lendo. Algumas delas vão te fazer refletir e entender aquilo que a mensagem tem para você. Então, depois de você ler um texto, pergunte: como eu posso aplicar isso à minha vida? Ou o que Deus falou ao meu coração nesse momento? Para que a palavra comece a se tornar vida para você. Para que a palavra comece a gerar algo diferente no seu coração do que aquilo que você espera. E é muito importante também nós começarmos a criar o costume de orar a palavra. Isso vai potencializar a sua vida de oração. A Bíblia vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos mal, isso tem muito a ver com o nosso coração. Só que quando nós começamos a orar a palavra, nós estamos basicamente tirando o nosso coração da jogada e pedindo aquilo que o Senhor gostaria de escutar. Vou dar um exemplo para você. Então, vamos supor que você começou a ler Mateus e você está lá no capítulo 1, vendo José e Maria em todo aquele processo com Jesus, e você pode começar a orar: Senhor, que a mesma obediência que esteve no coração deles também esteja no meu. Isso é orar a palavra de Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre oração. A oração é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Nosso pastor tem o costume de dizer: existem várias formas de Deus falar com a gente, mas existe apenas uma forma de nós falarmos com Deus, e é através da oração. Então nós precisamos cultivar a nossa vida de oração como prioridade. E eu gostaria de trazer para você esse modelo de oração que é baseado na oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Então a primeira coisa que você vai fazer no seu momento de oração é adorar a Deus. E aqui você pode, no começo da sua jornada da fé, colocar um louvor, cantar louvores, mas é essencial que você consiga desenvolver esse processo de adoração com as suas próprias palavras. Isso mostra o quanto você conhece de Deus, o quanto você lê das Escrituras, o quanto você pode entregar a Ele as suas palavras. E adoração nada mais é do que reconhecer quem Deus é. Então isso mostra como nós estamos conhecendo a Cristo nessa jornada. Você pode começar no seu momento de oração então dizendo: Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus que nunca falha, o Senhor é o Deus fiel, a Tua palavra nunca volta vazia sobre minha vida. São formas de adorar a Deus com as suas próprias palavras. Depois da adoração, você vai agradecer. Então é um momento de você agradecer ao Senhor pela sua vida, pelas coisas que Ele tem feito, por aquilo que você tem vivido, pelo Espírito Santo, pelo sacrifício dele na cruz por nós. É o momento de você derramar o seu coração ali e agradecer ao Pai por tudo aquilo que você tem vivido. Depois disso, você vai pedir perdão pelos seus pecados. E aqui uma dica muito importante: não faça desse momento algo simples e passageiro, porque tem gente que vai orar e fala assim: Senhor, me perdoa por todos os meus erros. Imagina se algum dia o seu amigo deu relaxo com você e ele olhasse para você depois e falasse: me desculpa aí, foi mal. Você ia pensar que ele está arrependido de verdade daquilo? Então é importante que você gaste tempo nisso, até porque você precisa entender o que você está errando. E quando você começa a pedir perdão por algumas coisas, o Espírito Santo vai falando ao seu coração e mostrando a você aquilo que você tem feito de errado e como você pode melhorar. E é importantíssimo que você entenda,
Deus só vai tratar aquilo que nós permitimos. Deus só vai tratar aquilo que nós abrimos com Ele. Então você precisa ser sincero com o Senhor. Você precisa dizer, Deus, me perdoe por isso, eu não devia ter agido dessa forma. Pai, me perdoe por isso aqui, eu não deveria ter conduzido essa situação dessa forma, mas me ajude a ser melhor nesse processo, me ajude a mudar, me ajude a criar uma consciência da Tua presença comigo e a vencer isso finalmente. Então, gaste tempo pedindo perdão a Deus, não faça desse momento da oração uma frase. Depois que você pediu perdão, vem o momento de você interceder pelas pessoas. Então, se você tem algum amigo que te pediu oração, se você tem algum familiar que está precisando de alguma coisa, esse é o momento de você interceder por ele. E por último, você vai trazer ao Senhor os seus pedidos e falar a Ele aquilo que tem no seu coração. E muitas vezes eu gosto também de dizer que é tempo de você pedir, mas também é tempo de você simplesmente abrir seu coração para o Senhor. Vou te dar um exemplo. Meu sogro, ele mora num condomínio que eu acho muito legal, porque tem muitas plantas, árvores, tem um lago, é um lugar maravilhoso. E aí um dia eu gosto muito de caminhar por lá e orar. E num desses dias eu estava caminhando, orando, falando, Senhor, será que algum dia eu vou conseguir proporcionar algo parecido com isso para os meus filhos, para minha família e tudo mais? E eu não estava pedindo nada para Deus, eu estava simplesmente abrindo meu coração com Ele. E às vezes é muito importante que a gente entenda que a nossa vida com o Senhor é um relacionamento. E deve ser chato você ter alguém que só fica pedindo coisas para você. Mas é sempre muito bom quando nós temos confiança para abrir o nosso coração para alguém. E o nosso Senhor é fiel. E Ele é com certeza a melhor pessoa para escutar aquilo que está no seu coração. Outra coisa que eu sempre faço ao longo desse processo eu tenho uma lista de oração comigo. Eu tenho lá adoração, agradecer, pedir perdão, intercessão, pedidos. E nos meus pedidos eu também coloco minhas listas. Porque, cara, eu não sei você, mas eu me distraio muito fácil quando eu tô orando. Então às vezes eu tô lá orando e eu vejo uma coisa fora do lugar da mesa, eu já mexo assim e eu já esqueci completamente o que eu tava falando. E aí, com a listinha, isso me ajuda a voltar para esse processo. Só que é muito importante que você não transforme isso numa fala robotizada, mecanizada, ou numa reza que você repete todos os dias. De novo, você está construindo um relacionamento. Imagina como seria chato se você tivesse um amigo que todos os dias dissesse a mesma coisa para você do mesmo jeito. E é muito importante a gente lembrar, 5 minutos de oração é melhor do que nada. 6 minutos orando já é muito melhor do que 0. Então não desperdice seu tempo fazendo outras coisas. Não negocie o seu tempo de leitura da palavra e de oração. Muito importante, toda oração precisa ser encerrada em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que todo poder que existe está no nome de Jesus Cristo. Então é assim que você encerra suas orações em nome de Jesus. Amém. Por último, vem a prática do jejum para esse tempo. O jejum é literalmente um processo em que você vai matar a sua carne e vivificar o seu espírito. Você vai começar a dizer não para você mesmo e começar a dizer sim para as coisas de Deus. É treinar, dizer não para pequenas coisas para poder dizer não para grandes coisas. Então, eu vou te dar um exemplo prático dessa etapa para esses 42 dias. Imagine que durante esses 42 dias você decidiu fazer um jejum de refrigerante. Cara, é uma boa escolha. Se você consome refrigerante no seu almoço, à tarde, no jantar, e aí você precisa começar a dizer não para essas coisas ao longo do dia. Então, poxa, no meu almoço eu já tenho que dizer não para mim sobre algo. No período da tarde eu já tenho que dizer não para mim de novo e à noite eu tenho que dizer não para mim mais uma vez. Esse processo de dizer não e matar a sua carne vai te ajudar para que quando você for tentado em outras áreas, você também consiga dizer não. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho atendido muitos adolescentes que têm tido dificuldade com pornografia. E eu tenho dito para eles, olha, você precisa treinar e dizer não para a tentação. Treinar e dizer não para as coisas da vida. Então, o jejum vai te ajudar nesse processo. Poxa, eu vou dizer não para acessar o meu TikTok todos os dias. Eu vou dizer não para acessar o meu Instagram durante esses 42 dias, porque são coisas que fazem parte da nossa rotina e nós temos que dizer não para elas constantemente. Então, esse dizer não constantemente para você mesmo
vai te habilitar a dizer não para outras coisas, em outras situações, em outros momentos, e vai te ajudar a vencer o pecado. Vai te ajudar a sair daquele looping eterno de vem a tentação e eu perco. Vem a tentação e eu não consigo vencer. E é muito interessante também você identificar gatilhos que têm feito com que você ceda à tentação. Então, de novo, eu tenho atendido esses adolescentes com esses problemas com pornografia e eu tenho sempre incentivado eles a, durante esse período de 42 dias, sair das redes sociais. Porque, geralmente, o Instagram, o TikTok, dessas pessoas está infestado de conteúdo que não agrada, de conteúdo sensual, e isso atrapalha o processo. Isso faz você voltar para onde você não deveria. Então é muito importante você identificar esses gatilhos e vencer eles em Cristo Jesus. E o jejum é um processo muito importante. E aqui a gente pode depois voltar para um conteúdo mais teológico para falar sobre o jejum em si, a prática dele, mas escolha algo que você vai conseguir cumprir. Escolha algo que você vai conseguir fazer, que seja desafiador para você e que você tenha que dizer não todos os dias, para que quando chegar o dia da sua tentação, você esteja apto para dizer não para ela também. E eu gostaria de te lembrar que na sua vida com Deus, ou você está caminhando para mais perto dele, ou você está caminhando para mais distante dele. Não existe um meio termo, você nunca está parado. Ou você está dando passos em direção ao Senhor, ou você está dando passos mais distante dele. Por isso é muito importante que a gente consiga entender essas coisas e viver durante esses 42 dias caminhando em direção a ele. A palavra de Deus vai nos instruir e dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, cara, de verdade, aproveite esses 42 dias para você escutar da palavra do Senhor. Pega seu Spotify, pega seu YouTube, coloca apenas músicas cristãs, coloca apenas louvores e você vai ver a diferença que isso vai causar. Comece a escutar conteúdo cristão e você vai ver o que isso vai causar, o efeito que isso vai ter na sua vida. Hoje nós temos séries tão boas como The Chosen. Comece a assistir The Chosen. Pega esses dias, mano, e faz tudo aquilo que talvez você deveria ter feito há muito tempo atrás. Larga algumas músicas do mundo aí que não agregam em nada para você. Músicas que estão apenas te distanciando do Senhor e você nem percebe. E aqui vem uma regra de ouro para essa trajetória de 42 dias. Você não pode deixar de orar, ler a Bíblia por 2 dias seguidos. Você está tentando desenvolver um novo hábito. E é evidente que às vezes a nossa agenda vai nos tirar desse momento e desse lugar. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça por 2 dias seguidos. Porque senão esse processo de gerar um novo hábito começa a ser perdido. Então você precisa se comprometer. Olha, são 42 dias que eu vou orar, vou ler a palavra, vou jejuar e eu não vou me perder nesse processo 2 vezes seguidas. A agenda é corrida, as coisas acontecem, mas se eu deixei de fazer um dia, no dia seguinte eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Pode ser no meu horário de almoço, pode ser no meu horário de janta, posso ter que dormir mais tarde, posso ter que acordar mais cedo, mas eu não vou negociar esse tempo com Deus. Outro detalhe importantíssimo nesse processo e nessa caminhada. Procure o seu pastor, o seu líder local e converse com ele. Confesse seu pecado, a Bíblia é clara quanto a isso. Isso vai te ajudar muito. Os seus pastores e os seus líderes não estão lá para te julgar, eles estão para te ajudar nessa caminhada e te ajudar a vencer isso. Esse vídeo não é para ser o seu apoio, esse vídeo não é para ser o seu Deus, esse método não é para ser o seu ídolo e não é para que isso se torne talvez aquilo que vai te fazer a vencer todos os pecados. Não, isso daqui é um processo para te ajudar no seu começo de caminhada com Deus. Então você vai lá, 42 dias com o Senhor, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida completamente. A sua vida espiritual vai ser outra, o seu relacionamento com Deus vai ser outra, o Espírito Santo vai falar com você de forma muito mais clara, se você tão somente permanecer. Não negocie, permaneça em Deus, e você vai ver as grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida. Deus abençoe.